Hoje eu quero te contar como que o inglês mudou a minha vida e como que ele pode mudar a sua vida também, tá bom? Bom, eu sou o Thiago, sou professor de inglês e nesse canal eu ajudo pessoas a desenvolver o inglês e também compartilho minhas experiências pessoais, porque afinal nem tudo é tão sério assim. Então a vida é para ser divertida, não é mesmo? A minha primeira experiência com o inglês foi muito cedo, quando eu me interessei com 14 anos. E desde então eu vim estudando inglês. E aí chegou ao ponto de eu conseguir, graças a Deus, e ao meu cartão de crédito, fazer um intercâmbio para o Caribe. Foi onde tudo mudou. Foi lindo. Fiquei 9 meses lá, tá? Foi no ano de 2020, 2020. Foi bem na pandemia, e aí eu fiquei preso lá, na verdade, né? Eu fui fazer um intercâmbio muito menor e chegou lá, não tinha como eu voltar porque as fronteiras simplesmente estavam fechadas. E aí as fronteiras fecharam, ninguém entra, ninguém sai, lá é uma ilha, né? Eu estava na ilha de Aruba, especificamente, então eu tive que ficar ali, o que não foi nada ruim pra mim, né? Mas ali eu tive a oportunidade de poder desenvolver melhor o meu inglês. E eu falo para vocês que uma coisa, às vezes, pequena pode mudar tudo, que foi o emprego. Eu consegui um emprego num restaurante como garçom, né, que é o waiter. Eu comecei como runner, que é o corredor, né, quem só distribui água, justamente porque eu não tinha um inglês muito bom. Então eu só fazia o runner, que é como se fosse um subgarçom, que é você só ficar andando num salão com uma jarra de água e enchendo ali as mesas desse restaurante. E aí, à medida que eu fui tendo contato com o inglês, porque como eu trabalhava todos os dias, então eu começava a ter repetições, a ver padrões, a decorar cardápio, né? Os menus. E aí, à medida que eu fui evoluindo nesse restaurante, eu fui promovido a waiter, que é o garçom, né? E aí eu fui lá, comecei a atender mais as pessoas, falar mais com os americanos. Como lá a Ilha de Aruba, a maior parte do turismo de lá eram americanos, então eu acabei aprendendo mais o inglês americano, apesar de que eu gosto muito, muito, muito do inglês britânico, que foi meu último intercâmbio agora. Acabei de chegar de Londres, fiquei 4 meses lá. Vamos pra neve! Eu sempre quis fazer isso. Tomara que eu não morra. Foi bem legal. Mas lá nesse restaurante foi onde eu consegui desenvolver o meu inglês, porque eu estava em contato com o inglês 6 horas por dia, todos os dias praticamente. Vai tomando, celular da memória cheia. Mas eu estava na parte do emprego, eu consegui um emprego lá no restaurante, e isso mudou muito a minha vida, porque eu consegui desenvolver o meu inglês nesse restaurante e eu ainda ganhava em dólar, né? Ganhava florins arubianos, que é a moeda local lá de Aruba, mas o dólar também era muito, muito aceito. Então eles usavam essas duas moedas ali. E eu já estava com um emprego simplesmente porque eu falava inglês. Falava inglês muito ruim? Falava inglês muito básico? Sim, era um inglês, tipo assim, muito, muito, muito básico. Porque mesmo estudado inglês por muito tempo, eu ainda não tinha o contato do todo dia, né, com os nativos. E isso faz uma total diferença. Tanto que eu sempre falo para meus alunos: aprenda a base e, se possível, vai viajar para você conseguir ter ali a sua experiência de vida, né, que é muito legal, e também conseguir entender por conta própria como que eles falam no dia a dia. Não é só os livros que preparam, não é só as aulas, também é você pôr em prática. Então eu fiz as aulas no passado, né? Estudei gramática, adquiri um pouco de vocabulário e fui para Aruba. Chegou lá, eu não falava nada, quase não falava nada, mas você tem que fazer na confiança, entendeu? Você tem que falar que você sabe para você conseguir o um emprego. E aí você se finge de tímido e fala que você é assim mesmo, mas é só porque você não tá. Eu fiz isso. Eu falei com a moça que eu era tímido, mas eu não sou tímido. Mas eu só não tinha vocabulário. Então eu falei, vou ser tímido aqui para ela, então, para me dar esse emprego e é sucesso. E enfim, a partir desse emprego, eu consegui dinheiro e aprender o inglês, que foi incrível. Resumo da história para poder não ficar aqui muito tempo com vocês. Eu voltei para o Brasil depois desses 9 meses, né, de intercâmbio. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui me realocar no mercado de trabalho. E aí eu pensei, vou usar o meu inglês para continuar treinando ele, né? Até porque eu tenho vício em falar bem. Eu sempre quero ser melhor. Então eu tento sempre ter o contato com o inglês. Por isso também que eu virei professor de inglês. Por que eu tô com esse negócio?
Por isso que eu virei professor de inglês e eu amo muito o que eu faço, porque eu acho muito divertido mesmo, eu acho leve. E aí eu pensando naquela época, quando eu voltei de Aruba, o que que eu vou fazer para poder continuar trabalhando com o inglês no Brasil? E aí eu trabalhei no Hotel Radisson, lá em Curitiba, que foi onde eu me mudei, né? Na época, 4 anos atrás. Hoje em dia eu moro em São Paulo. Mas lá em Curitiba eu apliquei pro Hotel Radisson. Ó, eu não consegui de cara. Eu fui presencialmente, não me deram emprego. Eu fui de novo, não me deram. Eu fui, liguei, não me deram. Mandei e-mail, não me deram. Eu fui no LinkedIn, pesquisei quem era o gerente geral e aí eu entrei em contato com o gerente geral, porque eu queria muito esse emprego, eu não queria outro emprego, eu queria hotelaria de luxo. Então eu fui lá, graças a Deus, a gerente me respondeu e aí ela pediu para eu fazer uma entrevista, ela me marcou uma entrevista. No mesmo dia eu fiz todas as etapas do processo seletivo e consegui passar no processo seletivo do Radisson e consegui a minha vaga de emprego, porque lá, como é um hotel mais de luxo assim, tem muito gringo, tem muito turista, né? Então a gente tem que falar inglês, eita, sabe falar nem português. Tem que falar vários idiomas necessariamente, e não só inglês, mas também espanhol, só que pra gente é mais fácil, né? Então aí eu consegui essa vaga lá na recepção, que inclusive era um emprego muito bom, ganhei muito dinheiro, cresci, conheci pessoas, era bem legal, aprendi muito também e foi uma das portas que o inglês abriu para mim. Primeiro aquele emprego em Aruba, depois ali o emprego na hotelaria de luxo que eu fiquei 1 ano ali no Radisson, e aí quando eu decidi sair desse emprego no Radisson, eu migrei para uma outra área que eu também tenho formação, que é transações imobiliárias. E aí eu trabalhei numa empresa muito, muito, muito grande, lá em Curitiba ainda, que era uma construtora. E esse inglês foi um baita diferencial para eles me aceitarem. Porque eu sou novo. E eles não queriam gente nova assim, eles não reconheciam o valor. É como se eles não me valorizassem porque eu sou novo, sabe? Não sabe nada inocente. E aí, por eu falar inglês muito bem e tudo mais, eu fui aceito. E aí eu performei muito bem nessa empresa, graças a Deus. Eu usei o inglês lá? Não usei. Mas foi o que me ajudou a conquistar a vaga. E ó, sem mentira pra vocês, tá? Foi uma baita experiência. Foi loucura, 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 cara. Foi papo de milhões e mais de 10. Graças a Deus eu fiz uma carreira linda nessa parte da corretagem, né? Vendi muito imóvel, né? E aí depois eu abri minha própria empresa, né? Parei de vender imóveis em lançamentos, e aí abri minha própria imobiliária. E aí, com 2 anos de imobiliária, eu resolvi focar mais no inglês porque eu tava é, cansado, assim, sabe? Um pouco. Sabe quando você fica um pouco, é mais do mesmo? Então eu falei, eu sinto tanta saudade do inglês, eu gosto tanto, é uma coisa que me faz tão bem. Daí eu resolvi fazer mais um intercâmbio, e aí eu peguei umas boas e longas férias em Londres, eu fui pra Malta. Eu tenho até vídeo aqui no YouTube da minha viagem também, não é sobre inglês, mas tem lá mostrando como é que é Malta, como é que é Londres, como é que é as coisas, se vocês quiserem saber. E aí eu fiz esse intercâmbio, fiquei 4 meses, foi algo muito bom, muito legal. Ali eu pude afinar mais, refinar, né? Aprender pequenas coisas assim que faltava e tal, vamos dizer assim, que sempre falta, né? Mesmo a gente estudando, sendo professor e tudo mais, sempre é um constante aprendizado. Eu vou morrer estudando, né? E tá tudo bem, é divertido. Isso não é pesado, não é um fardo, é leve e divertido, né? Como eu acabei de dizer. Eu fiz esse intercâmbio em Londres e agora eu estou aqui dando aula para vocês e vivo 100% disso. Graças a Deus, é uma das portas que sempre esteve aberta, né, para mim. Só que agora eu tô 100% só no inglês, o que me trouxe uma liberdade geográfica incrível, né? Agora eu viajo, eu tô em Curitiba, tô em São Paulo, eu tô no Espírito Santo, tô querendo também ir pra Tailândia, né? Então, um cidadão do mundo. Enfim, daí essas foram as portas que o inglês abriu na minha vida, né? Resumidamente, né? Fora ocasiões e também facilidades, né? Tipo assim, de entender as coisas, não precisar de ajuda, né? Então, resumidamente, família, contei aí um pouquinho da minha história de vida para vocês, detalhes até pessoais, né?
mas eu tô muito, muito, muito feliz em viver do inglês, viver de ajudar as pessoas a falar inglês, principalmente focado em gramática, porque eu me tornei um professor focado em gramática. Se você quer ver outro método, maravilha, vai, também funciona, né? Mas, se você quiser saber gramática, aí você vê comigo, né? Gramática, turmas sempre de no máximo 4 pessoas, tá? Porque eu entendo que ali eu consigo extrair muito bem a fala de cada um e entender qual que é a necessidade de cada um, porque às vezes um entende uma coisa, mas o outro não entendeu. E se eu tenho uma turma de 20 alunos, eu não consigo fazer essa dinâmica. Mas ali com turmas enxutas, eu consigo ter ali a certeza de que todo mundo absorveu o conhecimento. E é o que eu sempre falo: família, vocês querem aprender inglês? Faz a base. Faz a base, adiciona um pouquinho de vocabulário e, se possível, viaja. Hoje em dia, tem como você usar os aplicativos de Trusted House Sitters, né, e Worldpackers, que são para você não pagar estadia fora. Inclusive, eu já usei no passado esses aplicativos, o que barateiam muito a viagem. Eu tenho um vídeo também explicando isso no canal, como que eu fiz para poder viajar de graça. De graça, né? Sempre tem um parênteses, mas viajar muito mais barato. E aí, enfim, eu tô falando isso porque caso você não tenha a realidade, né, de viver uma experiência internacional, eu acho que isso é muito distante, saiba que com jeitinho tudo vai, sabe? Então você vai se preocupar ali com a passagem, mas a hospedagem você meio que consegue trocar por voluntariado, que você pode cuidar de hostels no housekeeping, né? Que é ajudar as tarefas da casa, ou você pode também fazer o Trusted House Sitters, que é você ser babá de cachorro, enquanto os pais, cachorro, gato, cavalo, periquito, papagaio, enquanto os pais deles, né, os donos, estão viajando. Aí vocês ficam na casa da pessoa. Eu tô falando isso porque lá no passado, quando eu era bem pequenininho, e minha família não tinha tantas condições, eu acreditava que isso era uma coisa muito distante da minha realidade, mas hoje em dia já é algo muito próximo, né? Então, existe sim a possibilidade, é só você dar uma pesquisada, tá bom? E é isso, família. Acho que eu dei uma boa resumida aqui nas experiências que o inglês me proporcionou, tá bom? E se vocês têm interesse em aprender gramática comigo, né, para vocês voarem igual o foguete, entre em contato com o link na bio e se inscrevam no canal. Deixa aqui também para mim nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e dicas do que vocês querem saber, o que vocês querem aprender, tá? Eu tô com turmas abertas ainda, então você pode fazer aula comigo 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana, tá bom? Entre em contato com o link na bio e faça o seu orçamento. Tchau, tchau, família.